Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral desta semana é Brincando de Deus. Este é um tema que traz um significado muito profundo. Muitas das nações, ao decorrer da história bíblica, nós vimos que seus líderes praticamente brincaram de ser Deus, ou seja, eles algumas vezes até chegaram ao extremo de querer ser adorados. E esse era um costume de muitos reis, muitas nações, e a história confirma tudo isso. E como verso para memorizar, nós temos aqui Isaías 25, verso 9, onde lemos: Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Continuamos estudando o livro de Isaías e vimos que diante do profeta Isaías, Deus levantou o véu do mundo espiritual e mostrou-lhe como o conflito entre as forças do bem e as forças do mal estão se desenvolvendo para ganhar o controle de cada alma. Embora às vezes pareça que o príncipe deste mundo tem controle sobre as nações, na verdade é Deus que está no controle. Ele é o vencedor. Qualquer um que se una ao seu povo ganhará a vitória, enquanto os reinos deste mundo e sua glória serão destruídos. No tema desta semana nós veremos que Isaías 13, 23 mostra a condenação das nações. Isaías 13 mostra a história da Babilônia que era predita por Deus há muito tempo, antes mesmo de Babilônia se tornar uma nação mais significante. Isaías 14, 12 a 14 mostra o luzeiro que queria ser rei, isso mesmo. Isaías 14, 15 a 23 mostra o fim da Babilônia. Isaías 24, 27 a 27 mostra o triunfo final, a grande notícia de que o reino de Deus será estabelecido na terra para os seus filhos fiéis. Conforme a profecia já alertava e conforme os conselhos de Deus, todas as nações que de certa forma se relacionariam com o povo de Deus sofreria algum tipo de sanção, ou seja, sofreria consequências de seus próprios atos. Isaías 14, 26 diz o seguinte: Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. A mão do grande Deus sempre esteve no controle do universo. Deus condena as nações que se relacionam ou se relacionariam com o seu povo. Por exemplo, Babilônia viu a sua própria ruína como consequência do seu pecado. E aí segue-se Assíria, Filístia, Moabe, o Egito, que é praticamente o autor do ateísmo, o Egito que se volta contra tudo que é Deus, a Síria, a Etiópia, a própria Jerusalém, pelo fato da sua desobediência, sofreu consequências dos seus pecados. E também Tiro. A profecia se cumpre ao pé da letra conforme a palavra de Deus. Algumas receberam uma mensagem de esperança que atenuaria, de certa forma, a sua punição. Mas todos, ou todas elas, tiveram que sofrer as consequências de seus atos. A relação começa com a única nação que ainda não havia intervido contra o povo de Deus, mas que se tornaria um símbolo de toda a rebelião, a Babilônia, cujo nome significa confusão, principalmente confusão espiritual. Apocalipse 17, 5 registra este fato. E foi então desta maneira que se seguiu a decadência da grande Babilônia, como consequência da sua rebelião, do ateísmo, do seu orgulho, da jactância. Em Isaías 13:17 nós lemos: Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Babilônia nem sequer era uma nação importante no momento em que esse texto foi escrito. Mas a profecia já sabia,
porque a profecia vê como vidente, com olhos de vidente. Assim como Jesus descreveu a destruição de Jerusalém misturada com o evento da segunda vinda, Isaías levanta a queda da Babilônia como um símile desse mesmo evento. Nos versículos 9 a 11, nós encontramos o relato. Deus dirigiu os acontecimentos, mas não impediu que os elementos humanos, utilizados por ele, atuassem de acordo com seus próprios desejos. Embora os medo-persas tenham feito da Babilônia uma de suas capitais, quando Alexandre o Grande entrou, ela estava em estado decadente. Aos poucos, a Babilônia foi entregue ao esquecimento e abandono total. Isto mostra mais uma vez que o orgulho, a arrogância, a jactância não levam ninguém a nada. Por mais orgulhosa e cheia de si que fosse a Babilônia, ela foi completamente destruída. E Isaías mostra também uma profecia interessante, que traz uma grande lição para nós, que é a queda do rei do monte. Isaías 14, verso 12, diz o seguinte: como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui nós vimos um claro exemplo de quem estava por trás. Aqui é um simbolismo que essa atitude do rei tinha como motivação o próprio diabo. A história mostra que ele se apresentou ao rei de Babilônia cheio de orgulho e autossuficiência, dois elementos que levam realmente à destruição. Assim foram muitos de seus reis. Nós podemos ver Daniel 2:5, 3:7, 4:30 e 5:2, mostrando relatos dessa forma. No entanto, a forma altamente poética e alegórica na qual esta profecia é descrita, claramente ela indica que a própria raiz do problema está sendo mostrado ao verdadeiro rei de Babilônia, Lúcifer, nos bastidores, controlando a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, em Apocalipse 12, verso 9. Lúcifer queria ser como o Altíssimo. Isso aconteceu lá no céu e declarou: eu sou um Deus. Ezequiel 28:2. Sua atitude contrasta muito com a de Deus que se humilhou. Filipenses 2:8. E aqui nós temos uma mensagem clara que a Bíblia sempre traz de Gênesis a Apocalipse. Nossa vitória ou nossa derrota vai depender de quem está controlando nossa vida. E Isaías 14, 20, na segunda parte, endossa aqui o segredo da vitória dos santos, falando sobre uma profecia intitulada A Porta dos Céus. E o versículo 20, segunda parte, diz o seguinte: a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Isaías 14, 8 a 20 nos mostra o destino final deste rei babilônico, destruição e esquecimento eterno. Agora vejam em contraste com isso que fim diferente será para aqueles que humildemente se colocaram a serviço de Deus. No entanto, a Babilônia ainda não desapareceu. Permanece presente nos poderes orgulhosos e implacáveis que oprimem o povo de Deus ainda em nossos dias. Podemos ler em Apocalipse 17, seu nome significa confusão, embora na língua caldeia tivesse um significado diferente. Portão dos deuses é a porta larga que leva à destruição, na tentativa de se salvar por seus próprios méritos. Babilônia tinha essa característica, se rebelava contra Deus e dizia ter salvação pelos seus próprios métodos. A Bíblia nos mostra outra porta, o portão do céu, Betel, onde aqueles que seguem Jesus entram e o aceitam pela fé como seu Salvador pessoal. E a salvação acontece pela graça. E Isaías 24, capítulo 24, verso 1, traz a profecia talvez mais linda, falando sobre a vitória final de Sião. Lemos o seguinte: eis que o Senhor
esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Chegará o momento em que Deus acabará com este mundo. Nesta obra, Deus dirá a alguns: seus mortos viverão, seus cadáveres serão ressuscitados. E a outros, ele dirá: mortos são, eles não vão viver. Eles faleceram, não serão ressuscitados. Alguns receberão de Deus a coroa da vida e outros, infelizmente, terão a morte eterna. Isaías 26, 19 a 14. Quando Deus vier libertar seu povo, a alegria triunfal dos redimidos será ouvida. Eis que este é o nosso Deus. Esperávamos por Ele, e Ele nos salvará. Então Ele destruirá a morte para sempre. E o Senhor enxugará todas as lágrimas. Isaías 25, 8 a 9. Mas antes que tudo termine, antes de ser renovada, antes que Deus conclua sua estranha obra, a terra ficará devastada por um tempo. Isaías 24 e Apocalipse 20, Isaías 28, 21. E ó, quão glorioso será o triunfo final! E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Essa é uma linguagem que se aplica aos dias do povo judeu, do povo de Israel. Nesse versículo, Isaías está dizendo que o povo de Deus terá aquilo que eles mais desejam, a felicidade e todas as coisas ao seu redor que eles fazem bem. Isaías 25 é uma canção de louvor pelo favor de Deus num dia escatológico de Jeová, dividida em 3 partes. A primeira delas é que Deus é louvado por agir em favor do seu povo. A segunda é que uma festa é celebrada para o povo de Deus. E a terceira é que Deus é louvado antecipadamente por aquilo que Ele fará. E isso aqui nos ensina que nós temos que agradecer a Deus por coisas que Ele ainda fará em nossas vidas. Antecipadamente, nós sentimos gratidão. Já Isaías 26, por sua vez, ele nos apresenta aos redimidos. Eles são justos, retos e guardam a verdade. Eles confiam plenamente em Deus. Eles buscam a Deus. Esta é a promessa que Deus nos faz a nós que habitaremos na nova terra. Eu, o Senhor, guardo-a. Cada momento a regarei. Aguardarei noite e dia, para que ninguém vai prejudicá-lo. Essa é a promessa de Deus. O que Deus tem preparado para nós são realmente os seus segredos. E como Deus é tão criativo, e foi criativo na construção desse universo, dos planetas, do nosso próprio corpo, com certeza vale a pena confiar que os segredos de Deus nos farão felizes para toda a eternidade.